Olá, bom dia a todos. Meu nome é Penguel Hall. Na apresentação de hoje, a gente vai falar um pouco sobre detecção de fraudes usando algoritmos de aprendizado de máquina. O trabalho foi feito por mim e pelo Matheus Kempa Severino. Somos pesquisadores do Laboratório de Aprendizado de Máquinas em Finanças e Organizações vinculados à Universidade de Brasília. Então, primeiro sobre a motivação, né, eu vou passar para o Matheus Kempa para fazer, né, uma breve explanação sobre os dados do mercado de seguros, né, e contar um pouco também como é que foi o processo de obtenção de dados e tratamento para a posterior aplicação dos modelos preditivos. Então, Matheus, contigo. Eu vou passando aqui. Slide. Opa, então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus. Vou falar sobre a motivação. A motivação, como bem disse, se deu em relação ao montante também de fraudes, né, que era pago em fraudes. E aí, dentro de fraudes, a gente tem diversos tipos de fraudes que podem acontecer, que podem ser pagas, podem não ser pagas. Eu vou estar explicando um pouco de como era o contexto lá de onde eu trabalhava. Eu trabalhava na área de sinistros e eu ficava responsável pelos dados. E querendo ou não, eu tinha acesso ali às movimentações, aos processos, o que estava acontecendo. E eu percebi que em diversos casos, os analistas eles recebiam a fraude, eles eram notificados de fraude muito depois do processo. Então, o processo de sinistro, ele levava, até quando eu trabalhava lá, levava em torno de 10 a 15 dias para chegar na caixa do analista que seria o responsável pelo processo de análise, né? E durante esse tempo, então, por exemplo, você como segurado, você fez um aviso de uma TV que queimou na sua casa. A gente verificava o valor, se ligava para a seguradora ia, dependendo do range, do valor, né, do seu equipamento que foi danificado, eles iam enviar um vistoriador até a sua casa, esse vistoriador iria fazer um relatório, ele iria mandar para a seguradora, e aí sim a seguradora ia avaliar o seu sinistro, e aí você poderia pagar. E eles poderiam pagar, você poderia receber sua indenização. Esse processo demorava em torno de 10 a 15 dias para estar na caixa do analista, e o analista daí fazer a análise do seu sinistro. Logicamente, tinha alguns processos que eram bem menores, que, por exemplo, processos de R$ 1.000, que a franquia era menor para seguro empresarial, né? Às vezes eles eram pagos até no mesmo dia, dependendo se entrava em algumas condições específicas lá. Mas a ideia que eu comecei a perceber é que em muitos casos chegavam na caixa do analista, muitos processos, assim, já passou 15, 20 dias, e às vezes eles têm vários processos lá, e eles olhavam aquele montante de processo e escolhiam, beleza, um processo para analisar. Começava a análise do processo, e lá tinha alguns indícios de fraude. E aí, até eles notarem esses indícios, o vistoriador também mandava alguns indícios de fraude. Então, o vistoriador muitas vezes mandava assim, os vizinhos, por exemplo, a pessoa foi roubada em casa, né? Os vizinhos não viram isso aí acontecer, não tem provas, aí não tem dano no imóvel. Então, esses são critérios que eles usam lá para ver se foi fraude ou se não foi, para analisar o processo. E aí, em muitos casos, devido à quantidade de dias, eles sabiam que era fraude, eles tinham consciência da fraude, mas devido à quantidade de tempo que o processo demorou, devido à quantidade do valor também do processo, eles acabavam, vamos dar sequência a isso aí, né? Vamos continuar. Então, paga-se, analisa como se não fosse fraude, e aí paga o que for devido ou indefere o que não for de acordo com o que ele assinou, né, no contrato. Então, basicamente foi isso. E nesse processo, muitas fraudes eram pagas, porque o processo era muito moroso também. Então, imagine que você tem que já passaram 15 dias, o cliente está ali esperando, mesmo que seja uma fraude. O cliente está ali, e a fraude, aí, como eu tinha dito, a fraude pode acontecer de diversas formas. Pode ser uma fraude planejada, então, mas geralmente fraudes planejadas,
eram fraudes que custavam bastante dinheiro, eram fraudes que envolviam muito dinheiro. Então, era até nesses casos, quando a gente via que era uma possível fraude em casos avassaladores de dinheiro, né, a gente mandava o vistoriador, e aí era um processo de análise que demorava bastante tempo, porque o vistoriador ia lá como advogado e inspecionar como se fosse uma espécie de detetive mesmo dentro do processo. Mas, enfim, uma fraude pode acontecer de diversas formas. Ela pode ser uma fraude pensada ou ela pode ser uma fraude oportuna, né? Então, por exemplo, você queimou sua TV e aí você, quer saber? A TV vale 2.000, mas vou falar que ela custou 5.000 e aí eu não coloco a nota no processo, por exemplo. Então, desde desses pequenos tipos de fraudes, né? A gente tem a fraude de oportunidade e a fraude pensada, planejada. Então, a gente não fez essa distinção, a gente calculou basicamente tudo aquilo que a gente englobou, tudo isso como fraude, tudo aquilo meio que tinha critérios o suficientes para serem classificados como fraude. O próprio João, eu não sei se ele está aí na reunião hoje, ele também trabalhou lá um tempo, ele até ele participou de alguns processos como analista lá, analisando alguns processos de fraude. Então, teve um caso bem específico para vocês verem o nível de detalhe, em que o segurado reclamou uma TV, né? E mandou algumas fotos. E aí, na foto, tinha um episódio de uma novela. E aí, nessa novela, o João, ele perguntou lá para o pessoal que analisava, o pessoal via aquela novela e eles conseguiam identificar a data que ele tirou aquela foto, pelo episódio da novela. E eles viram que era depois da data do sinistro. Então, coisas assim bem específicas acontecem lá. Então, todos esses tipos de fraudes foram, e aí eles acabaram negando. Eu presenciei um fato que aconteceu comigo, que era um segurado que, por exemplo, ele ligou na seguradora, ele falou assim, eu gostaria de reclamar o sinistro. Ele me deu início ao processo, e aí chegou na minha caixa e eu vi que ele não tinha apólice. O que aconteceu? Não tem apólice? Eu vi que ele não tinha. A gente deu um indeferimento e mandou para ele que ele não tinha apólice vigente na caixa seguradora. Passou uma semana, ele fez a apólice e ligou de novo, pedindo processo, pedindo análise. Então, assim, esses casos eles foram todos colocados juntos, né? A gente não fez distinção de que tipo de fraude seria cada um. Então, essa foi a motivação, auxiliar o analista na hora que fosse naquele exato momento em que a fraude acontecesse, né, a gente poder dar um grau de certeza para o analista, isso aqui é uma possível fraude, isso aqui não é uma possível fraude. Essa foi a ideia do projeto, em virtude também do montante que isso representava para a empresa. Então, assim, se a gente somasse todas as fraudes, dava um montante bastante significativo para a empresa. E querendo ou não, tanto que eles pagavam um vistoriador fora da companhia para ir atrás desses casos bem específicos. E aí, enfim, eu acho que basicamente foi essa motivação. A gente vai mostrar alguns dados aí. A fraude no Brasil, ela paga muito também, tanto aqui quanto lá fora, mas em dólares a gente vê que chega em torno de 10 bilhões de dólares aqui no Brasil. Acho que é basicamente isso. Pode passar. Bom, obrigado, Matheus. Então, pela explicação que ele deu aqui, a gente consegue ver que detecção de fraudes não é um assunto tão simples, né? Então, o desafio vem justamente de como usar sistemas automatizados para ajudar no trabalho de um analista de riscos. Então, literatura tem estudado bastante sobre esse tema, assim como o machine learning como um todo. Então, existem evidências empíricas já, né, de você poder aplicar métodos de machine learning para ajudar nessa tarefa de detecção de fraudes. Só que um dos problemas que surge é que vários modelos dessa classe são considerados caixas pretas, entre aspas. Ou seja, o modelo ele consegue fornecer um resultado, consegue fazer uma previsão, só que o resultado que ele retorna não é fácil de ser explicado. Então, muitas vezes, um algoritmo ele incorpora vários termos que fica difícil você separar o efeito marginal de cada variável naquela previsão.
Então, o que fez o algoritmo tomar aquela decisão específica? Então, responder a isso, às vezes, é tão importante quanto você detectar a fraude em si. Então, saber explicar para o cliente ou para o gestor por que aquela pólice foi classificada como fraude ou como não fraude. Então, esse é a motivação empírica, né? Pela parte teórica, né? Esse é um assunto bastante estudado ao longo dos últimos anos, só que a literatura ainda se concentra bastante em fraudes de transações financeiras, cartão de crédito, e fraude de telecomunicação. E para fraudes de seguros, né, tem um foco bastante grande em apólice de seguro de vida e de automóveis. Então, acaba que seguro, de propriedade, especialmente o residencial, que a gente focou aqui, são relativamente escassos. Então, esse é o gap teórico, né, que esse trabalho buscou contribuir. Então, as contribuições principais desse trabalho, né, são esses 3 pontos, né, avaliar empiricamente a performance preditiva, né, então a gente usou 9 modelos no todo, né, uma base real, né, de microdados, né, extraída de uma companhia de seguros brasileira. E após isso, a gente fez um exercício usando modelos de Explainable AI, então, inteligência artificial explicável, ou seja, além de prever, usar métodos que consigam conferir sentido às respostas que os modelos retornaram. Então, a gente dividiu isso em 2 subníveis, né, uma métrica de relevância global, ou seja, quais são as variáveis independentes ou features, né, para cada modelo, né, quais foram as mais relevantes para fazer as classificações. E além da relevância global, a gente fez um estudo sobre relevância local, ou seja, naquela observação específica para uma policy, uma das linhas da base de dados, por que para aquela pessoa a gente previu como fraude ou como não fraude. De novo, isso para cada modelo a relevância das variáveis tem alterações. Então, essas são as principais contribuições do trabalho. Indo agora para a descrição dos dados e dos métodos, os dados foram coletados, né, entre o período de 2009 até 2019. No total, foram 851 observações. Né? O Matheus Kemper já descreveu mais ou menos, né, como é que foi o tratamento. Então, o dado ele é supervisionado e ele foi balanceado. Então, basicamente, a proporção entre fraudes e não fraudes, no ato de coleta e tratamento do dado, a gente fez balanceamento. E as variáveis são essas, né? Então, englobam desde tipo de cobertura, tipo de produto, até algumas informações socioeconômicas, né? Então, faixa de renda, estado civil, gênero, idade, o tempo entre o sinistro e a assinatura do contrato e o sinistro, e o número de sinistros anteriores do cliente. Então, para a parte dos modelos, de fato, a gente usou 9 modelos. Então, regressão logística tradicional, que seria como uma espécie de benchmark, regressão logística com penalização, ElasticNet, Naive Bayes, KNN, Support Vector Machine com kernel polinomial, com kernel gaussiano, redes neurais profundas, feed-forward, né, densas, Random Forest e GBM, né, Gradient Boosting Machine. E o experimento, basicamente, a gente fez sorteios, né, dessas 851 observações, a gente reservou 200 para o treino em sample e 651 para o teste. Geralmente, muitas aplicações de machine learning se faz o contrário, né? Você deixa mais dados no treino do que no teste. Nesse caso, a gente preferiu deixar menos no teste, justamente, né, no sentido de simular uma tomada de decisão real, né? Que na vida real você geralmente não tem muitos dados sobre fraudes confirmadas. Então, forçando a máquina a tentar generalizar, com dados, com um volume de dados maior do que aquilo que a máquina está vendo na hora de treinar. A gente fez o Tenfold Cross Validation na parte do treino, né, como usual. A gente repetiu isso por 1.000 amostras. Então, a gente fez 1.000 sorteios. Para cada um desses 1.000 sorteios, tiveram 200 observações distintas para dentro da amostra e 651 para fora da amostra. Então, a gente fez uma média, né, um estudo de média e desvio padrão para cada uma das 1.000 amostras, usando essas 6 métricas de avaliação. Então, a acurácia, precisão, recall e Airphone Score são os tradicionais, né? Então, e o capa de Cohen e o MCC, que é o coeficiente de correlação de Matthews. Então, para cada uma dessas 6 métricas de avaliação de classificação, a gente fez esse exercício, né? Então, a gente tirou a média e o desvio padrão de cada um dos métodos. A gente fez também uma apresentação visual para ficar mais fácil de visualizar quais foram os melhores e os piores modelos. E como uma checagem de robustez, a gente aplicou o teste Model Confidence Set do Hansen.
para determinar o conjunto de melhores modelos para cada uma das métricas. Então, falando um pouco primeiro sobre o Explainable AI, né, então XAI, né, a sigla em inglês, basicamente a intuição principal desse paradigma é justamente tentar conciliar o que tem de melhor de machine learning com aquilo que o machine learning não faz tão bem. Então, o machine learning ele permite você, né, generalizar funções mais complexas pelo fato de ele ser mais flexível, né? Então, flexível em relação a pressupostos de distribuições, formas funcionais. Só que o contraponto disso é que, às vezes, os modelos estão tão complexos que fica difícil contar uma história com o resultado que ele está cuspindo. Então, uma regressão linear, por simples que ela seja, você consegue ter lá uma intuição econômica do beta 0, do beta 1, interpretar isso como uma elasticidade, mas no caso do Support Vector Machine, fica difícil, porque está tudo brulhado dentro de um produto interno da função kernel. Então, o XAI, ele tenta conciliar essas duas coisas. Então, tanto prever bem quanto ser capaz de explicar. Então, esse é o mérito dessa abordagem. Então, de novo, né, a gente fez separado, né, uma branch de relevância global, né, no caso a gente usou estimativa baseada em permutações, então, basicamente, é o impacto da permutação em uma variável específica no F1 score. A função de perda, a gente usou o F1 score por fato dele ser uma média harmônica, né? Então ela é conservativa. Basicamente, a gente adotou esse índice como um contraponto entre erros tipo 1, que é falso, erro tipo 1 e erro tipo 2, né? Então, tanto falso positivo quanto falso negativo. Então, a ideia da permutação é você permuta uma variável específica e vê o quanto que o seu F1 score sofreu, né, de perda por permutar ela. Então, a intuição é que uma coluna que seja muito importante para você prever fraude ou não, se você bagunçar o ordenamento dela, você vai ter uma perda maior na qualidade de classificação. Então, essa é a abordagem para a relevância global. E para a relevância local, a gente aplicou o chamado SHAP, né? Então, que é Shapley Additive Explanation, que eu vou entrar um pouco mais em detalhe aqui, porque a intuição dele é bem interessante e é um modelo, de fato, muito versátil para você conseguir fazer isso, só que para uma observação específica, ou algumas observações específicas. Então, isolando uma linha, eu consigo ver como que para aquela linha a previsão foi feita, no sentido de ser fraude ou não ser fraude. E aqui a gente deu um zoom em alguma das observações que tiveram maior índice de falso negativo e falso positivo. Ou seja, aqui com isso a gente consegue derivar algumas regras de decisão e ver, de fato, por que o modelo errou naquilo. Então, para os melhores modelos para detectar falso positivo e falso negativo, né, por que deu errado para algumas observações? Assim, na média você acerta mais, mas sempre tem algum caso que você erra. Né? Então, a gente deu um zoom maior para ver por que a máquina errou nesses casos. Então, falando um pouco sobre a variância, a importância global, a gente tem um ranking desses pés, mais ou menos. São 9 modelos, né? Então, para cada modelo, a gente tem um ranqueamento desse. No artigo, a gente só botou os 5 principais, né? Então, no caso, Logit, por exemplo, né? O regressão logística básica, né? As 5 variáveis mais relevantes foram essas, né? Então, tempo entre o fim do contrato e o evento do sinistro, o tipo do produto, se no business, número de sinistros, sinistros anteriores, e assim por diante. Então, aqui são 9 modelos, né? Então, aqui está com facete mesmo, a visualização, né? Você pode ver lá no artigo, né? Para ter um detalhe melhor. E para a parte do Shapley Explanation, né? Então, como é que você consegue fazer, derivar a importância relativa de cada variável para uma linha, né? Para uma observação específica? Então, a fórmula é essa aí, né? Assusta um pouco de início, mas a intuição dela é bem simples, né? Eu vou apresentar aqui rapidinho. Então, a ideia do Shapley Additive Explanation é basicamente essa média aqui. Então, notação aqui deixei como phi, né? Então, X hashtag, que é uma observação, é aquela linha que você está interessado. P é o número de variáveis, né, de colunas, então, são o número de features que a gente tem no modelo. E o I aqui é o índice, né? Então, para a iésima coluna, qual é o impacto relativo dela naquela observação? Então, essa fórmula é um pouquinho feia, né? Tem um somatório aqui, tem uma notação um pouquinho mais pesada. Então, o π aqui é uma permutação, né? O π grande, πzão, e o πzinho é o conjunto de índices associados a variáveis que vem antes da iésima, que é aquela que você está interessado. Então, no exemplo numérico, para ficar mais fácil, se você tem 4 variáveis e o πzão, a sua permutação é 3, 1, 4, 2, né? Então, se você fixar no 4, né, o πzinho associado ao x4 nessa permutação, basicamente simplesmente os índices que vêm antes do 4. Então, se você fixa só no 4, é só ver quem veio antes do 4, nesse caso, 3, 1.
Aí o 3, né? Então, ele é o primeiro, então ninguém vem antes dele. Então, o πzinho aqui, no caso, é o conjunto vazio. O P fatorial, né, é o número de permutações possíveis, né? Então, se você tem 4 variáveis, né, de quantas formas você consegue permutar? Né? Então, é um 4 fatorial, esse resultado bem básico de análise combinatória. E esse delta, que é a parte um pouquinho mais enrolada, mas a intuição dele é simples. Ele mede a diferença entre a previsão esperada, quando você considera o I, o xi, que é aquela variável que você tem interesse em saber o impacto, comparado com permutações, só que sem o I. Então, você vê, né, é basicamente essa diferença entre o pizinho do I, né, que nunca vai ter o I, porque você pega o que vem antes dele, né, que nem nesse caso, né, começou com 3, então o pizinho dele é vazio. Então, você compara esse conjunto somando o I e a diferença dele com ele sem o I. Né? Então, basicamente essa diferença fazendo uma média. Aí você me fala, bom, ainda está um pouco enrolado, né? Essa álgebra toda, eu estou confuso ainda. Bom, vamos pensar intuitivamente, então. A intuição desse método é parecido com o método do Cao Chong para determinar o peso de um elefante. Né? Eu sou chinês, né? Pela cara, vocês conseguem ver, não pelo sotaque, mas pela cara, certamente, pelo nome também. E, assim, essa é uma história bem conhecida na China, né? Porque se você vê aqui no Zoom, tem um selo comemorativo em relação a isso, inclusive. Basicamente, o método que ele encontrou para achar o peso de um elefante é usando o princípio lá do empuxo, né? O princípio de Arquimedes. Então, você tem um barco, você bota o elefante lá dentro, vê até o nível, faz a marcação no barco, né, de onde a água está batendo com o peso do elefante, tira o elefante de lá, pega um monte de pedra, bota as pedras até que o barco volte àquele nível que você marcou, e depois tira as pedras e mede o peso das pedras uma por uma. Então, isso é uma história bem conhecida, né? Então, pelo selo aqui, você consegue ver que o Cao Chong, em questão, é uma criança, né? Então, de fato, ele está registrado em história oficial, né? Quando ele desenvolveu esse método, supostamente tinha 6 anos, né? E com 12 anos ele já tinha falecido, né? Então, um dos gênios prodígios aí da história chinesa. Então, mas a intuição se vê, ela é bem elegante, é bem simples. Aí você fala, bom, mas não vi a conexão disso com o que você mostrou lá no slide anterior. Pois é, mas o equivalente ao princípio do empuxo, né, lá do princípio de Arquimedes, é uma propriedade chamada acurácia local, né, em inglês local accuracy. O que essa expressão de baixo está dizendo? Está dizendo que a previsão que você faz com o modelo de interesse, né, uma função de decisão qualquer, você aplicando ela numa linha, naquela observação x hashtag, esse valor é igual ao somatório dos Shep values aplicado para cada variável P. Então, você vê que é um somatório de 1 até P. Então, se você somar o Shep value associado à coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a última, mais um valor esperado aqui do efeito fixo, você tem o valor da previsão final. Então, se você olhar essa expressão, você vai ver que é uma forma funcional, uma forma linear. Assim como você tem uma equação de uma reta. Lembra lá, você tem um ioiô michuchô, que seja, né, AX mais B. Então, você tem um termo linear sendo somado mais um efeito fixo. Né? Econometria chama intercepto, né? Rede neural chama termo de viés. Então, é basicamente isso. Você tem um efeito fixo e a contribuição relativa de cada coluna naquela observação. E isso, somando tudo, você tem a previsão final. Então, essa é a ideia bem elegante. Vendo no exemplo numérico, para não ficar tão abstrato, né, como é que você calcularia para esse caso? Suponha que você tem 3 variáveis, né, x1, x2, x3, e você quer saber o efeito esperado de x2 naquela linha, naquelas observações. O que você faz? Elenca, né, lista todas as permutações possíveis, nesse caso é 3 fatorial, que é igual a 6, né, então as 6 permutações possíveis desses índices estão aqui nessa coluna da esquerda, e você faz a diferença do A e do B. O B é aquele pizinho, né, daquela observação. Então, se você está trancado, né, o seu interesse está trancado no x2, é só você ver nesses índices quais números vêm antes do 2. Quando o 2 é primeiro, é só o conjunto vazio. Nesse caso, 1, 3, 2, né, 1 e 3 vem antes do 2. Então, o B aqui é 1, 3. E a coluna A é a mesma coisa do B, só que com o 2 grudado no final. Então, você vê a intuição, né? Então, você faz todas as combinações, as permutações possíveis desses índices, e você pega a diferença de cada um deles em relação a você incluir o x2, que é aquele que te interessa. Computa essa conta, nessa coluna aqui da direita, A menos B, e faz uma média em cima do A menos B. Fazendo isso, o que você resulta? A média dessa coluna, né, então somar tudo e dividir por 6, né, que é o P fatorial aqui, né, você vê que é só uma média simples. Essa média vai te dar o impacto relativo daquela variável que você né, deu lock, que é x2,
na previsão do modelo para a observação toda. Então, essa ideia é bem elegante, né? Você vê, intuitivamente você consegue explicar sem muita dificuldade. Claro, para você entender, né, você tem que ter uma base aí de análise combinatória, né, saber um pouco de matemática, né, navegar na notação, mas a intuição é bem simples, né? Por isso que esse modelo é bem interessante. E, de fato, o SHAP, ele é um caso geral de vários outros métodos que se usam em Explainable AI, né? O Lime, por exemplo, é um deles. Então, para os resultados, a gente compilou primeiro um perfil macro para as fraudes confirmadas. Então, isso aqui é a estatística descritiva, né? Então, pelo gênero, né, 60% das fraudes foram do gênero masculino, mais ou menos metade foi evento prematuro, né? Que é quando o sinistro vem relativamente cedo em relação à data de assinatura do contrato, né? Isso é um dos principais sinais de alerta para o pessoal que trabalha com essa parte. Aí, Estado Civil, a média de idade foi 41 anos, né, 72% foram de apólices novos, e assim por diante. Então, para a parte de machine learning mesmo, né, a sumarização das classificações, os resultados de classificação estão nessa tabela. Então, a gente consegue ver 9 linhas, né, cada linha é um modelo, cada coluna é uma função de uma métrica de avaliação. Então, acurácia, precisão, recall, e assim por diante. A gente consegue ver, né, pela média, o melhor modelo foi o Random Forest para todos, né, tirando para o recall, que rede neural foi melhor. Então, aqui, o valor em si da métrica é esse que está em cima. Entre parênteses, é o desvio padrão. Né, e o que está em negrito são os modelos superiores usando o teste de Hansen, né, que é o Superior Set Model. Então, visualmente, olhando, né, assim, no número, né, você consegue interpretar, mas visualmente fica melhor. Aqui eu só trouxe do F1 Score, né, que é aquela média harmônica entre erro tipo 1 e erro tipo 2. Você consegue ver aqui pela distribuição que existem, né, distribuições mais deslocadas à direita. Então, quanto mais à direita, maior o índice, né, melhor a classificação. Então, você consegue ver que o verdinho aqui da esquerda, por exemplo, é o naive Bayes, né, ele não teve um resultado bom. E aqui na direita você tem o laranja, que é o Random Forest, e o XZBoost, né, que é o GBM, aqui o amarelo. Então, basicamente, essa figura é uma sobreposição das distribuições, né, um histograma, se você preferir, né, daquelas 1000 rodadas que a gente fez de treino, validação e teste. Então, né, a gente fez basicamente, né, essa dispersão e colocou na mesma visualização. Então, quanto mais para a direita, melhor foi a classificação do modelo. E para a parte das relevâncias, né, das variáveis, o Global já tinha mostrado lá no início, né, que eram aqueles gráficos em azul, e para o local, né, basicamente, a beleza do Sharp é isso, né? Então, você consegue combinar essas barrinhas, né? Se você somar tudo isso aqui, adicionar o efeito lá, o efeito fixo, né, o termo de intercepto, o termo de viés, que seja. Então, se você somar tudo isso, você tem um valor numérico, né, daquela previsão que você fez para esse caso como um todo. Então, é basicamente uma segmentação. Né? Então, se eu disse que o cara tem 60% de seu fraude, eu consigo separar, né, para onde foi esse 60%. Né? Então, é 20 para você, 10 para você, menos 20 para você. Então, você consegue ter esse diagrama bem elegante. Então, nesse caso, o Random Forest foi o melhor modelo, né, para essa métrica, precisão. Né? Então, Precision, ele corrige pelo número de falsos positivos. Então, para o melhor modelo, ele também errou, né? O melhor modelo não acertou 100%. Então, para esse melhor modelo, o que ele errou? Né? Então, aqui é um zoom, né? um breakdown, né? do que a máquina estava pensando. Então, para essa observação específica, pesou, por exemplo, o fato do número de sinistros anteriores ser 3. Então, o que a máquina pensou foi, eu estou vendo que esse cara teve 3 sinistros anteriores, então eu vou dar 13,9% a mais de probabilidade de fraude. Então, é assim que você interpreta esse diagrama. Então, você vê que isso é bem elegante. Né? Essa variável aqui, por exemplo, intervalo entre o fim do contrato e o evento, né? o sinistro, 944 dias. Ou seja, né, faltava 944 dias para a pólice vencer, e aconteceu o sinistro. A máquina pegou isso, né, empiricamente, com os dados que a gente forneceu, e disse, 18,6% a mais aí na propensão de fraude em função disso. Você vê que tem para menos também, né? Por exemplo, o prêmio para o seguro aqui, R$ 210,40. Isso para a máquina foi um sinal de que a propensão de fraude diminui. Né? Por isso que você tem barras para a direita e para a esquerda. Então, somando tudo isso, né, mais o efeito fixo, que eu não botei aqui, né, você tem aí um diagnóstico de que esse cara é uma fraude pelo modelo. Só que constatou-se que não era uma fraude, né? Só foi lá na base, viu qual era o label real dele, e nesse caso o modelo errou.
Então, com esse diagrama, você consegue ver por que o modelo errou, né? Assim como você pode pegar para um que acertou, né? Então, por que ele acertou e como é que a máquina pensou na hora de tomar a decisão. Mesma coisa para o falso negativo, né? O melhor modelo, o modelo que se performou melhor em relação a falsos negativos, né? Foi de redes neurais profundas, né? Que nem você consegue ver aqui pela coluna do recall. Então, o que ele errou nesse caso? Né? Por que foi um falso negativo? Então, foi um cara que a máquina disse que não era fraude, mas acabou sendo fraude. Então, por que a máquina errou nesse caso? Então, menos 24,4% de propensão porque esse cara tinha ficha limpa, porque não tinha nenhum sinistro anterior. Então, a máquina deu bastante importância nisso. Na média, acertou muito, só que nesse caso, o cara não tinha histórico, não tinha nenhum sinistro anterior, mas ainda assim, nessa primeira já foi fraude. Então, basicamente isso. Então, você vê aqui idade, se renovou ou não, estado civil, aqui no final, só botei no fator abrangente, né, para não ficar tão longa a visualização. Então, esse é o tipo de coisa que a gente já consegue fazer com machine learning, né? Então, você vê, você consegue prever bem e ainda assim conseguir contar uma história, né? Então, antes você só dá um kernel, um produto interno, cheio de termos lá dentro, você consegue já, de fato, né, separar o efeito esperado de cada variável naquela previsão que foi tomada. Então, só para fechar aqui já, né, para as conclusões, considerações finais. Então, o resultado empírico foi esse, né, o Random Forest teve, entre os 9 modelos, os melhores resultados fora da amostra, tirando, e com a ressalva de que as redes neurais profundas, né, foram melhores para evitar falsos negativos, né, que a gente viu lá com a coluna do recall. Mas se você balancear os dois tipos de erro, tipo 1 e tipo 2, né, o Random Forest foi o melhor. As variáveis mais importantes, né, que as variáveis relevantes nível global que apareceram com maior frequência entre os modelos foram as que indicam eventos prematuros, né, que é aquela diferença de data, né, para da assinatura final do contrato com o evento do sinistro, e o histórico de sinistros anteriores, né? São as variáveis mais relevantes que os modelos identificaram. E, de fato, né, pela experiência de analistas humanos, né, esse é o tipo de informações que frequentemente geram sinais de alerta. E como recomendações, né, então, você tem muito terreno para cavar ainda, né, tem um protocolar de você testar mais modelos e refinar a busca de hiperparâmetros. E, em específico, a gente pontua aqui, né, talvez dar uma olhada melhor nos modelos baseados em Ensemble, né, então acho que tem um terreno ainda para melhorar em relação ao que a gente fez aqui. Adaptar isso para uma abordagem probabilística, né, e aplicar, de fato, a precificação do prêmio de seguro, né, então, se você pensar numa configuração de jogo justo, né, então, qual que tem que ser o preço justo para você, né, dar para aquela apólice em específico, né, considerando as características do cliente e tudo mais. E a última sugestão aqui que a gente deixa jogado, né, é talvez incorporar a dimensão de análise espacial, né? Então, usar o modelo de estatística espacial, combinar com isso que a gente fez e talvez tenha espaço para melhorar ainda mais a performance classificatória. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado a todos, né? Fico à disposição aí, né? Eu convido você a se inscrever aí no canal, se você estiver vendo no YouTube, né, visitar o nosso site, né, a gente gera materiais interessantes aí de ciência de dados, ocasionalmente. Então, né, convido para você também conhecer o grupo, né, conhecer o nosso trabalho. Então, o pessoal que está assistindo aqui na reunião, né, fica à vontade para fazer perguntas agora, né, se não der tempo, você pode escrever no chat, né, eu procuro responder depois. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Excelente, Peng e Kempa, meus parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu vou abrir aí para o pessoal perguntar e no final eu faço as perguntinhas, né? Como sempre. Alguém quer começar? Eu vou começar, então. Opa, Graça. Sempre o Nagata dando aquela animada no grupo. Vamos lá, Nagata. Acho que a maioria das minhas perguntas, primeiramente, parabéns para os dois, né? As minhas perguntas vão ser mais sobre o método Shapley, que eu acho muito interessante, só que eu estou com o pé atrás porque ele parece legal demais para ser verdade, então eu vou perguntar no sentido de tentar descobrir as limitações do modelo. Eu queria saber se, por exemplo, já que ele é um modelo combinatório, né, eu imaginei que ele demoraria muito tempo para ser aplicado. Isso é o que acontece ou
ou ele é relativamente mais rápido? Boa pergunta, como sempre. Sim, ele é um modelo extensivo bastante, né? Então, desse jeito que eu fiz, né? Se você tentar computar o valor exato, vai demorar muito. Por isso que o pessoal da computação, nessas horas, é a hora deles brilharem, né? Que é você usar aquelas técnicas, né? De você tentar reduzir a complexidade e aproximar uma resposta exata. Que é o que acontece, por exemplo, com o gradiente estocástico, né? Se você for computar o gradiente, né, na Vera mesmo, demora muito, né? Então, do estocástico é você diminuir o custo computacional e aproximar, né? Então, assintoticamente, se aproximar a resposta real. Então, os algoritmos, as implementações que você vê, de fato, nos pacotes que fazem isso, né? Tanto no Python quanto no R, tem várias propostas para você diminuir esse tempo, né? Então, a gente usou uma delas, né, em específico. Esqueci até o pacote que eu rodei, mas foi no R, não rodei no Python, não. As coisas estavam todas no R, eu aproveitei e fiz no R. Acho que foi no Daleks, né, o pacote chamado Daleks, mas tem vários outros. Então, o pessoal tem abordagens Monte Carlo aí para você tentar estimar esse valor, mas sim, te respondendo, é isso. Né, é um modelo que custa bastante, né? O custo computacional dele é alto. Que aí você pode ver aí, né? Você tentar derivar o ozão dele, enfim, né? Deixa como exercício, né? Sei que você é curioso para essas coisas, mas é um modelo pesado, sim. Tá. Outra pergunta que eu tenho é que, em questão de interpretabilidade, né? Quando a gente estuda econometria, por exemplo, existem muitas suposições de Gauss-Markov, normalidade de um monte de coisa, linearidade de um monte de coisa. Daí eu queria saber, eu acho que é por isso que a gente consegue, com um certo grau de confiança, afirmar que existe uma tal correlação, existe uma tal causalidade entre uma variável e outra. E não existe esse tipo de suposição nesse modelo, né? Ele se adequa a qualquer tipo de, sei lá, forma funcional, mesmo sendo não normal, mesmo sendo de distribuições diferentes assim? Essa é a pergunta. Então, mas você está perguntando do modelo em si ou da parte do Sharp? Do Assim, chat. do Sharp? É. Não, porque uma coisa deriva da outra, na verdade, né? Porque o Gauss-Markov lá que você fala, assim, você encontra lá o BLEU, né? O melhor estimador linear não via exato, só que, assim, você tem lá seus constraints, né? Então, ó, tem que ser uma reta, por exemplo. E eu não entendi muito bem a pergunta em si, assim. Existe algum tipo de Sempre. suposição nos dados para você poder usar esse modelo? Para Eu poder acho que usar não, um né? modelo. Ah, tá. Assim, XAI, você tem diferença entre modelos, né, que são model agnostic e model specific, né? Então, não sei qual que é a tradução que se usa em português, né, mas model específico é quando você tem um modelo de machine learning que, por construção, você consegue derivar alguma métrica de importância, de relevância. O model agnostic é quando você pode aplicar para modelos que não têm essa construção. Então, no caso, a gente usou os model agnóstico, né? O Sharp ele é um model agnóstico, por exemplo. Você vê, né? Aqui a gente conseguiu comparar na mesma balança, desde regressão logística até random forest, SVM, KNN. Então, o random forest, para quem já mexeu, né, ele por construção tem uma relevância, né? Então, se você for nos pacotes de Python, de R, provavelmente tem uma opção lá de importância, né, que você pode ativar lá e achar, né? Então, só que lá é por construção, né? Então, o modelo, ele por construção, dá aquela métrica. Só que essa métrica, para o Random Forest, eu não consigo aplicar para o SVM. Então, quando você quer comparar diferentes modelos, né, você tem que usar um método que seja model agnostic, que foi o caso que a gente fez aqui. Então, te respondendo, os dois que a gente usou, né, tanto para o global quanto para o local, são model agnostic. Então, se você me vier com 10º modelo, sei lá, um classificador Hero aí, eu poderia botar no modelo, né? Então, claro, né, eu teria que saber o que sai do modelo, né? Assim, tipo de dado que entra, o tipo de dado que sai, mas sim, daria para adaptar, sim, né? Um 11º, 12º, um 20º classificador aí. Era isso? Te respondi? Sim. A última pergunta seria... Eu não sei se eu pulei essa parte da apresentação, mas queria saber se os coeficientes, né? Essa informação deu tantos por cento a mais de credibilidade para essa pessoa ou não. Esse tipo de componente, ele foi mais ou menos igual dentre os diferentes modelos, ou esse negócio de ter sinistro 3 vezes
deu muito mais importância nesse modelo e no outro foi negativo? Acontece esse tipo de coisa? Então, a gente não computou o cheque para todas as observações, né? Por isso que a gente selecionou alguns que a gente chama de caso prominente, né? Para falso negativo e falso positivo. Lá no artigo tem. Eu vou tentar achar o artigo, que eu não sei onde é que eu salvei, mas já vou te respondendo aqui que, pelo que a gente viu visualmente, não foi tão igual, né? Que nem era de se esperar também. Você tem a relevância global, né? Que isso não ia mudar tanto, mas assim, um valor específico, né? Tem uma razoável variância aí. Só achar aqui. Enfim, bom, eu vou procurando artigo aí, enquanto chega outra pergunta, depois eu compartilho aqui e eu te mostro, beleza? Mas se você abrir o artigo, Ok. tem lá, a gente botou 6 gráficos desses, né? Você consegue ver uma certa diferença, assim. Essas foram todas Já as te mostro. perguntas. Beleza, valeu, Hiro. Valeu lá pelo presente, inclusive, né? Enfim, eu não tive tempo de degustar tudo ainda, não. O do João, inclusive, eu nem entreguei, né? Tem que entregar para ele depois. Bom, já deu horário, Obrigado, né? Hiro. Vai lá. Só por falar aqui, agradecer o Hiro aqui. Obrigado, Hiro, pela lembrança. Eu não recebi ainda não, mas já sei o que é. O Peng me comunicou. Muito obrigado aí. Desculpa, Peng, te interromper. Não, é porque a gente deu horário já oficial, né? Então, a reunião era projetada para ser entre 10 da manhã e meio-dia, né? Só que a gente sempre estoura um pouco, né? Porque esse é o momento da oficina, né? Que a gente usa para fechar, né? Sempre tem vários debates bem interessantes, né? Então, o pessoal aí, como sempre, né? Se livre aí para sair da reunião, né? Caso tenha outro compromisso, né? Se você quiser ficar também, fica à vontade. Pessoal ouvinte, né? Principalmente, né? Caso já queiram sair, né? Então, só deixar registrado aqui, né? Agradecer a presença de todos, né? Espero que você tenha gostado da experiência. Sim, porta sempre está aberta aí para você voltar quando quiser, né? Indicar outras pessoas que se interessem. Então, só deixar essa mensagem. E é isso, né? Quem tiver mais pergunta, aproveita aí. Estamos na área. Mais alguém, pessoal? Tem alguma dúvida para o Peng ou para o Kempa? Pessoal, tem uma dúvida, talvez uma pergunta boba. Eu li um tempo atrás, acho que com uma de opinião, assim, não foi nem artigo científico nem nada, mas alguém defendendo que Deep Learning não seria o futuro da inteligência artificial, como se pensou em um momento, por conta dessa dificuldade de interpretabilidade, né? E aí eu queria a opinião do Peng, se isso faz sentido, principalmente considerando a possibilidade de você aplicar esse tipo de técnica de explainable AI. Como é que fica isso aí? Obrigado. Ok, Fausto, obrigado. Assim, o Deep Learning em si, né, a intuição dele não é tão mística quanto alguns, né, fazem parecer, né? Então, a ideia é que você pode aplicar para diferentes, né, clãs aí de redes neurais, por exemplo. Mas, assim, em termos gerenciais, né, assim, se você pensar em administração pública, por exemplo, assim, o pessoal certamente vai olhar com mais bons olhos o modelo que você consiga contar uma história. Então, se pensar em termos de políticas públicas, né, é muito difícil você determinar aí, sei lá, priorização aí de um programa de assistência social, que seja, né, mas que você só confia no taco do modelo. Por mais que o modelo preveja melhor, né, então, às vezes, ainda é mais seguro a pessoa se aventurar naquilo que ela consiga ter uma explicação, né, mais inteligível. Então, sim, se é o futuro ou não da inteligência artificial, aí eu não sei, porque essa área evolui muito rápido, né? Então, uma coisa que era top de linha, assim, fronteira da fronteira, 10 anos atrás, hoje, de repente, já tem módulos aí em Python, no Colab, que qualquer graduando pode rodar. Então, é uma área que evolui muito rápido, né? Então, eu mesmo, no curto prazo, não tenho muita esperança de conseguir fazer o catch-up de tudo que está sendo feito no estado da arte. Mas acho que o grande trunfo é a interdisciplinariedade, né? Então, o pessoal da computação, de repente, está pensando lá na frente, mas o pessoal da economia ainda está usando o laço, por exemplo. Então, você vê congressos atuais, né, artigos top da área de economia e finanças, o pessoal está começando a aplicar modelo que o pessoal da computação já usava 15 anos atrás. No caso do laço mesmo, né? Então, o pessoal de econometria já não tem muita resistência com laço, só que se você mostrar uma rede neural,
sei lá, o LSTM da vida, o cara de repente olha em torno, mas cadê o beta? Cadê a premissa? Que eu não estou vendo aqui a análise de sensibilidade, cadê a elasticidade? Então, cadê o teste lá de Sargan, sei lá, por que você não rodou com as habilidades de Grange? Então, né, varia bastante entre as áreas também, mas aos poucos, né, acho que o meio termo bom é justamente essa, quando você consegue conciliar um modelo que prevê melhor e que dá para explicar também mais ou menos. Então, entre um Deep Learning que não tem XAI e um que tem XAI, né, um gestor vai querer que tenha essa historinha. Então, acho que para os próximos 3, 5 anos, talvez, eu ainda apostaria que, né, que teria esse movimento. Mas mais para frente eu não sei, né, porque o pessoal lá, essa galera aí do Google mesmo, sei lá, esses labs doidos aí, Hinton, o outro lá, que é o nome? Aqueles caras do Deep Learning, né? Hinton, LeCun, Benjo, Yoshua Benjo. Né? Então, cada 6 meses o pessoal vem com um modelo mais maluco, né? Então, se é o futuro ou não, não sei, mas né, ainda tem muito terreno para cavar nisso. Bom, análise só. Opa! Valeu, obrigado e parabéns aí. Se eu puder também elucidar um pouco, Fausto, se o Peng me permitir, eu, estendendo um pouco o que o Peng falou, e aí agora como um economista que é apaixonado pelo explainable, né, de qualquer coisa, não só pela previsão, o que a econometria tem, né, o pessoal que a gente tem percebido, né, o Peng tem mais expertise nessa área do que eu, mas o que eu tenho percebido é que o pessoal da econometria aos poucos tem aceitado essas coisas, mas ainda tem uma grande resistência, porque é o seguinte: o modelo de regressão tradicional de econometria que a gente usa, né, esses modelos mais, em geral, os modelos de econometria que a gente usa tem processos dedutivos, né, de análise, ou seja, eu tenho uma teoria econômica por trás e vou testar por meio de dados empíricos se aquilo ali funciona ou não. E aí, obviamente, os modelos lineares facilitam, né, lineares nos parâmetros, facilitam a interpretação disso. Quando você passa a ter um modelo, né, quando você começa a colocar muitas features, né, e passa a ter um modelo que tem uma capacidade gigantesca de feature, e você acaba traçando a sua teoria por meio do processo empírico, né, um processo mais indutivo, assim, né, que é o que, em geral, esses modelos de inteligência artificial trabalham, você acaba tendo a resistência do pessoal de economia, de econometria, um pouco por conta disso, né? É o que o Peng falou, você já tem uma aceitabilidade nos modelos laço, mas é porque eles têm uma facilidade de analisar também essa construção de features mais fácil, né? Então, assim, mais fácil não, assim, mais visual. E quando você tem modelos de Deep Learning, o pessoal fica um pouco assim, isso aí é muito caixa preta, o que tem lá dentro, assim, é um pessoal que não trabalha tanto com inteligência artificial, né? Então, mas a partir do momento que você começa a ter uma evolução nessa área de explainable AI, né, o Peng tem até acho que o Peng estava projetando ainda, mas se esperar rapidinho, só projetar algo bem simples, só para que a gente fez no trabalho do Lanfo, esse aqui foi uma coisa parecida com o que o Peng fez, um SHAP também, né, só com Randall Forest, só que estendendo para toda a base, né, não tentando explicar só o que não, o Peng está tentando explicar algo específico que eram o que deu errado na previsibilidade da fraude, né? Aqui a gente está querendo explicar o que acontece com um determinado indicador de qualidade. E aí você consegue traçar sinais das variáveis e consegue ver variável por variável, né? Como cada variável se comporta, a base de dados se comporta na análise daquela variável, né? Você consegue fazer uma análise de sinal meio generalista com um gráfico tipo desse. Aqui é onde estão os maiores valores do indicador, do SHAP, né?
aqui um dos menores valores, aí você consegue ver que aqui tem um 0 e se os maiores valores daquela variável estão para negativo com o Shep, então essa variável tem uma relação negativa. A gente consegue fazer algumas análises assim, e você consegue ver questão de linearidade dessas variáveis, como é que elas se comportam, né, em relação ao Shep e tal. Então, tem algumas coisas já que começam a apresentar alguma que eu acho que quando os economistas tiverem um acesso mais amplo nisso, vão começar a aceitar melhor essas técnicas, né? Mas eu acho que ainda vai ser algo gradual que vai demorar um pouco ser aceito por conta disso, por conta muito desse processo de que você parte dos dados para a teoria. Isso incomoda um pouco o pessoal que é mais da economia, né? Acho que eu falei muito. Foi mal aí, Peng. Obrigado, professor. Valeu aí, complementou bem para mim aí, dentro das minhas dúvidas. Acho que você pode continuar a tua explicação lá, Peng, que você queria fazer pro Nagata. Não, aquilo eu só projetei aqui, mas eu joguei o link do artigo aqui também, mas era só para ele ver que, enfim, né, a cara dos chefes, né, que a gente rodou. Porque a gente agrupou aqui pelo modelo, né? Então talvez não fique tão fácil comparar, né? Que botou um falso negativo, depois o falso positivo, o outro modelo, enfim. Enfim, é a cara dos chefes, né? Então você vê que as variáveis mais importantes, né? Varia de modelo para modelo, né? Mas o peso, claro, vai mudar, né? Mas o formato é mais ou menos esse, né? Então, isso aqui, de fato, é mais para fazer um diagnóstico mais específico, né? Porque esse aqui é uma linha só, né? Aquele que você mostrou, basicamente, o que o João fez foi, eu não sei quantas linhas tinha lá, né? Mas ele rodou um desse para cada linha e fez uma densidade, né? Para cada variável, tipo aquele violin plot, né? Um gráfico de violino para cada variável. Então, aquele lá demorou horrores para rodar, né? O Daniel pode atestar isso. Foi. Por isso que esse é o custo, né? Demora muito para rodar esse negócio. Assim, questão de dezenas de horas, né? Então... Exatamente. Aquele a gente faz de um modelo mais global, né? Do que o Peng, que fez para o artigo. Mas, né, porque a gente quer responder perguntas diferentes também, não quer dizer que uma coisa é mais completa do que a outra, não tem nada a ver. Mas aí o Peng, era exatamente isso que eu ia perguntar, Peng, e aí você já respondeu, já deixou. E o que o Nagata perguntou, acho que você também já respondeu algo, né, nessa direção, é que você pode fazer essa forma para todas as linhas naquele paper que a gente está fazendo, né? Que é o que a gente está fazendo naquele capítulo do livro que a gente apresentou é algo semelhante a isso para probabilidade de default de banco. E o Daniel, até que ele pode, se ele puder, ele que está rodando para a gente, usando esse mesmo código que a gente rodou nesse projeto que eu mostrei para vocês, usando esse mesmo código lá, ele pode até responder para vocês quanto tempo demorou, mais ou menos, para a gente rodar um teste inicial lá. Você lembra, Daniel, quanto tempo você levou para isso? Você está ouvindo? Que eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Não, eu estou te ouvindo aqui, beleza. Tá. Não, dependendo do modelo que a gente estava testando aqui, teve digamos, run aqui, né, que demorou 3, 4 dias aqui rodando em máquina relativamente boa, assim. Né? A máquina aqui do banco, 16 GB, como é que é? Um i5 aqui Pro, boa, foi 3, 4 dias rodando. Então demora. Isso por aí mesmo. O lado desse trabalho, esse que a gente fez era 156 mil linhas, mais ou menos, né? 155.700, alguma coisa, não vou lembrar de cabeça. Era uma base grande, E agora esparsa, né? Bastante esparsa também, tem esse detalhe. E agora esse da Anatel, acho que era maior até, e durou, acho que demorava semanas para rodar. Também nessa mesma linha, rodando no servidor do Ibict lá, que tinha uma capacidade também um pouco maior do que a do computador do Daniel. Mas foi algo que demorou relativamente bem, assim.
Então é isso. Acho que tem mais alguma pergunta, pessoal, que alguém queira fazer para o Peng e para o Kempa aí, do trabalho deles? Não? Então acho que a gente pode fechar, né, Peng? Você quer dar uma palavra final aí do trabalho? Acho que não, porque hoje é o dia que a gente eu estou na casa dele por causa disso, né? Hoje marcou para comemorar, né, esse artigo, então, conforme a nossa diretriz, né, eu que vou pagar, então, Kempa já está aqui, né, pensando no prejuízo que vai Sedento dar. pelo almoço. Não, o pessoal que nessas horas não tem dó, não, pô. O Nagata também escolheu um restaurante top lá, a gente comeu super bem, mas enfim, né? Eu já não gasto com nada mesmo, então eu tô de boa com isso. Mas provavelmente vai ser um trashão, né? Um trash food aí. Então, é isso, né? Agradecer aí, né, a todos, agradecer a parceria também, né? Pro Kemper que tá no mestrado já, né? Então, esse artigo aí que você vai levar para o resto da vida, né? Então, sempre vai ter ele no currículo, né? Em breve espero que já seja citado, né? O pessoal do Lanfa aí, né? Quem gostar do assunto, né? Citem aí. E, sim, acho que é isso, né? Pro camp, aí as coisas pessoal eu falo com ele em privado aqui, para não tomar mais tempo da reunião. Mas é isso, né? O pessoal de ouvinte aí, né? Novamente, agradecer a todos, né? Vocês são muito bem-vindos aí para participarem. E é isso, né? Bom fim de semana aí a todos. Beleza. Obrigado, Peng. Parabéns aí, Peng e Kempa, pelo trabalho. Como sempre, em excelência aí, o trabalho de vocês. E agradecer o pessoal, a todo mundo que participou, aos ouvintes. Quem tiver interesse em continuar aí no laboratório, procure a gente aí pelo e-mail, procure a mim ou o Kempa. E bem-vindos aí a todos. Quem quiser também continuar como ouvinte um tempo, não tem problema, pode procurar a gente aí. Bem-vindo a todos aí. Foi bom revê-los aí nesse novo semestre aí. E bom final de semana a todos e até daqui a 2 semanas. Um abraço a todos aí, pessoal.